Olá, muito boa tarde. O Papa Francisco criou uma maior proximidade a todas as famílias, com a possibilidade de diálogo, de integração plena de percursos pessoais nas vivências católicas em comunidade. Uma atitude que tem um marco essencial na publicação do documento A Alegria do Amor, há 5 anos, celebrado durante este ano, precisamente no Ano Família Amoris Laetitia, que iniciou há dias, a 19 de março, dia de São José. A proposta do Papa para a família encontrou realização em muitos casais, como é o caso da Mónica e Tomás Caldeira Cabral, que estão hoje connosco e que cumprimento. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem connosco. E desde logo está-me a surgir aqui este conceito de uma família Amoris Laetitia. É isso que se passa? Querem partilhar com quem nos vê e ouve, de facto, o vosso percurso enquanto família? Muito bem. Posso começar? Muito bem. Então, sim, nós de facto estamos casados há 13 anos. O Tomás tinha tido um primeiro casamento do qual havia 2 filhos, a Francisca e o António, que sempre viveram connosco desde o início, em guarda partilhada. E depois, há 13 anos, nasceu a Marta, nossa filha em comum, e portanto eu diria, se quisermos pensar um bocadinho neste conceito de uma família Amoris Laetitia, sim, eu costumo dizer que somos uma família a 2 velocidades, por vezes a 5, outras vezes a 3, mas que vamos construindo, com desafios diferentes, se calhar, das outras famílias, mas que vamos conseguindo construir o nosso percurso a partir desta diversidade de ritmos diferentes e de presenças diferentes na família, sim. Com pontos de encontros, de facto, fáceis entre essa família um bocadinho mais alargada? Fáceis nunca são. Mas as coisas Possíveis, boas, não é? as coisas boas não são fáceis. A verdade é que tem sido possível e acho que todos nós sentimos que temos feito caminho, com todas essas dificuldades. E estão constituídas, do lado de lá também, outra família, e as coisas estão integradas. E eles também são outra família Amoris Laetitia, que também a fazer o seu percurso e também, penso eu, já em comunhão. Enfim, não sei tudo do outro lado, nem quero, mas sei sempre que... muito particulares, não é, de cada um. Sim, porque todos nós, em particular nós dois, mas também a minha ex-mulher, somos católicos convictos e desde sempre. Enfim, estas coisas é difícil perceber como é que acontecem, mas de facto acontecem nos dias de hoje. E é preciso saber reconstruir e reviver isto neste espírito, de facto, do amor, não é? E da construção. E foi isso que falou mais alto em todo este processo, foi, de facto, olharem sempre para essa possibilidade de uma reconstrução. Sempre. É esta ideia do recomeçar, que é sempre... E que à partida, de facto, era difícil, porque o catecismo, tudo aquilo era muito rigoroso e acontecia isso na altura por se olhar pouco à história de cada homem, de cada mulher, de cada casal. Era isso que estava em causa antes desta encíclica. E digo, estava em causa de uma forma muito geral, porque acredito que também os casos particulares eram sempre atendidos, não é? E fomos sempre, a verdade é que fomos sempre. Nós nunca estivemos sempre ligados à igreja, estamos muito ligados aos CVX, aos jesuítas e por aí fora, e fizemos sempre esse percurso na mesma. Não estávamos a fazer o percurso da comunhão, não é? E portanto era uma espécie de... Era e é, obviamente, uma diferença dentro daquilo que é ser católico, mas que nunca nos impediu de ser acolhidos e fomos sempre, nomeadamente com o Padre Zé Manel, e que acompanha esta situação há anos já. Podemos dizer então que, de facto, também. o que houve de novo aqui foi esse processo de discernimento, como o próprio documento chama, para participarem na comunhão, na missa. Sim, há ali 2 coisas que eu acho que são muito... que é uma abertura que parece muito suave e muito pequena, mas que de facto está a abrir muito, e que é uma volta ao essencial, é uma abertura a um caminho, porque de facto chegávamos ali a uma parte e olha, o vosso caminho é mesmo diferente, é outro, e para esse lado não há caminho, pronto, agora ficam assim, assumem e estão em comunhão de espírito, o que também é válido, mas é um caminho um bocadinho coxo. E o que a encíclica veio abrir foi um bocadinho, digamos, quase a autorização do Papa, da Igreja, para olharmos de frente as fronteiras, e nós somos uma fronteira aqui, e integrar. Como integrar? Este pôr a caminho é que eu acho que foi bem diferente, e nós sentimos muito isso, o antes e o depois. Gente cheia de abertura, cheia de humanismo, cheia de amor, que nos recebeu a todos, sempre com imenso
com o espírito de facto de querer ajudar, mas com esta limitação, a lei é esta. E o que o Papa veio relembrar, mais do que outra coisa, é que não há justiça sem misericórdia e que, de facto, a lei é a lei, mas a lei só é cumprida aos olhos de Jesus, de facto, quando o Espírito está na lei. E essa junção do Espírito e da lei, que parece uma coisa, enfim, mais catequista do que isto não existe, mas mudou as coisas pequeninas, a burocracia mudou, ainda há muita coisa para construir. Há de facto... Por exemplo, isto é um acompanhamento que se vai fazendo individual e depois em família com cada um dos padres. Nós temos sempre o cuidado de falar com quando mudamos, imagino, estamos na guarda e vamos comungar, muitas vezes se proporciona, explicamos ao padre a nossa situação, porque isto pode ter entendimentos diferentes conforme o sítio e, portanto, não é uma solução que esteja resolvida do ponto de vista da Igreja como um todo, como comunidade. Mas sentem liberdade para participar na comunhão depois desse processo que fizeram de discernimento? Sentimos, mas também o cuidado de não chocar as comunidades locais. Nós participámos, enfim, em várias coisas, uma das quais um programa muito interessante e muito construtivo que se chama o Relógio da Família e onde expusemos claramente também o nosso caso. Nós somos recasados e em processo de resolução, mas é um processo. E este, por um lado, dar o testemunho, mas tem que se dar o testemunho com a abertura de não ser bem aceito. Porque cada comunidade depois também tem as suas dinâmicas e mais do que resolver, como igreja somos comunidade e portanto também não estamos aqui para impor um direito, não existe a questão do direito, existe a questão de estar integrado e de estar bem. E acredito que a própria vossa história seja pedagogicamente também um bom motivo para que o assunto de facto seja considerado de forma pessoal e como possível nos vários casos, não é? Sim, eu acho como possível. Eu acho que quando nós começámos a namorar e falámos as primeiras vezes em casar e eu fui conversar com algumas pessoas próximas sobre isto, eu acho que na altura o que mais me fez confusão foi não haver caminho pastoral. Muito bem, eu percebo, humanamente, de facto, isso é muito mau, mas é assim. E não há mais caminho. E isso, para mim, na altura, foi o que me fez mais impressão, que é que a Igreja, de facto, não fosse capaz de olhar aos sinais do tempo, perceber que, de facto, há uma taxa de divórcio, infelizmente, enorme, e, portanto, há uma série de pessoas que, como eu, vão casar com pessoas que já tiveram casadas. E, portanto, não haver caminho. E assumir a possibilidade do amor nessas circunstâncias, não é? Sim. Portanto, eu, de facto, acho que a encíclica do Papa veio trazer esse caminho de possibilidade. E depois, acho que, como o Tomás dizia, muito interessante que ele seja feito nas histórias das pessoas concretas. Agora, da mesma maneira que a nossa história é concreta, as comunidades onde nós estamos também são concretas e há diferentes sensibilidades sobre isso. Acho que isto que nós também estava a dizer. Já encontramos, ou seja, já encontramos de facto situações em comunidades mais pequenas ou maiores em que este nosso caminho, embora discernido, assumido, o nosso compromisso grande com a Igreja, quer na CVX, quer a dar catequese, etc., não é linear para toda a gente que nós de facto possamos comungar. E eu acho que é preciso ter também sensibilidade e não fazer isso à força. Portanto, já houve determinadas circunstâncias que de facto nós sentimos que se calhar era melhor não ali. E muito bem. Mas o amor à Letícia de facto aí foi um bocadinho revolucionário. Não faz mal. Integraram também essa... Sim, e à medida também que se vai explicando e que se vai fazendo caminho, eu também acho que este assunto se torna menos tabu. E é trazido à visibilidade e, portanto, apesar de, por exemplo, no Relógio da Família nós não darmos nenhum testemunho concreto sobre a nossa situação, o facto é que quando nos apresentamos e explicamos a nossa história, isso faz com que essas pessoas vão dizer a outras e há pessoas que vêm ter connosco e dizem, mas eu que sou recasada também posso ir fazer o Relógio da Família? Claro. Pronto, eu acho que é esse testemunho só de estar e de ser o que somos. Sim. E há aqui, de facto, o abrir o diálogo, que de facto o Papa tem sido muito coerente nisto, não é? O ir às fronteiras, o ano da misericórdia, agora abrir este diálogo dá uma chancela de seriedade que não é o caso concreto do Joaquim ou do António, que são muito especiais, não, é uma proposta que é feita a todos para fazermos caminho em igreja e, portanto, em comunidade, com as sensibilidades todas pronto, tem sido esse o... Recordam-se desse dia em que foram ter convosco e disseram podemos falar, podemos abrir essas portas de uma oportunidade de diálogo pastoral?
Acho que foi ao contrário. Então, a nossa filha... foram bater à porta. Então, a nossa filha Marta ia fazer a primeira comunhão e o crisma lá em Santa Isabel. E pronto, típico de uma miúda de 8 anos, 9 anos. Sim. Não quero ir, não sei. Enfim, estávamos naquelas conversas. Marta, não, a comunhão é tão importante. Oh mãe, mas se é importante, porque é que a mãe e o pai não vão comungar? Caiu a ficha, né? Não, Padre Zé Manel. Padre Zé Manel, e agora como é que eu explico isto? E a partir daí, de uma conversa muito simples, de facto, e de um episódio concreto, fomos fazendo este caminho, esta conversa com o Padre Zé Manel, primeiro os dois, depois a dada altura tive só eu, também fomos vivendo isto, porque a nossa história também é diferente, e portanto também fomos os dois vivendo isto a ritmos diferentes. De facto, a dada altura, eu iniciei um processo mais concreto e se calhar mais intencional, digamos assim, com o Padre Zé Manel, de discernimento, mais ou menos 1 ano e tal, de conversas que fui tendo com o Padre Zé Manel, até que de facto chegámos os dois um bocadinho aqui à conclusão, ou se calhar eu discerni e o Padre Zé Manel validou, que de facto fazia todo o sentido eu poder voltar à comunhão, e foi mais ou menos, eu acho que fazíamos 10 anos de casados, mais ou menos, não é? Portanto foi... E falámos do Padre Zé Manel, que é o Padre Zé Manel Pereira de Almeida, aqui de Santa Isabel, em Lisboa. E esse processo de discernimento, enfim, naquilo que interessa partilhar, portanto, é um processo muito de encontro da pessoa consigo própria e de assumir também o que significa o participar na comunhão. Sim. Eu acho que sim, acho que esta dimensão da importância... Isto não é para validar ali uma série de requisitos para poder comungar, não é? E eu acredito, não sei como é que é com as outras pessoas, mas acredito que em cada processo de discernimento possamos talvez olhar para os sinais concretos na nossa vida e para mim o fundamental era eu perceber se de facto no caminho que eu estava a fazer um caminho de amor e de construção de uma nova família com tudo aquilo que ela trazia. E portanto não uma família de eu, Tomás e a Marta, mas eu uma família de Tomás, a Marta, a Chico e o António e que isso era um conjunto. Portanto, quando eu senti também no meu processo individual que esse era o meu sonho e o meu desejo, na sua totalidade e na sua profundidade, eu achei que então que sim, esse seria o momento de avançar e de poder comungar. E é provado de facto que é um processo sempre individual e pessoal, prova o facto dos vossos itinerários serem cada um ao seu ritmo, não é? Porque de facto também o ponto de partida foi diferente, não é? E eu acompanhei este processo com a Mónica, depois fiz os 2 outros processos possíveis, os 2 outros caminhos possíveis, e isto foi mesmo na altura do Amor Letícia. Foi um bocadinho nada antes. O Padre Zé Manel para Almeida até pediu para esperar um bocadinho, que vinham aí novidades. Esse processo de discernimento foi anterior a... Começou antes da em 2015, portanto, na altura do sino. Também revela de facto que a disposição, quando se tratam de casos muito concretos, o diálogo acontecia, não é? Sim. E Santa Isabel e o Padre Zé Manel e outros também já faziam percurso de acompanhamento e de tentativa de abertura, mas o problema é que de facto a coisa estava muito, muito presa à letra da lei e não havia abertura para procurar caminhos que não reneguem a lei, mas que a ultrapassem, que é aquilo que é suposto, não é? E pronto, e o caminho proposto antes do Amor à Letícia foi falar com Samuel ali da Capela das Amoreiras, que é um professor de Direito Canónico, para perceber se o caminho passava pela anulação do sacramento e também depois um outro caminho que era o da comunhão e que foi feito depois mais lentamente do que a Mónica, sobretudo com um padre jesuíta, e que acabou por acontecer no relógio da família. E pronto, e entretanto está em preparação o casamento, a celebração do casamento. Mas enfim, mas esse ainda não chegou a bom termo. E pronto, e o discernimento tem sido, é um discernimento longo, é um discernimento, pelo menos há uns 10 anos que andamos a fazer caminho, mas não há dúvida que há um antes e um depois do Amor à Letícia. Eu fui dar testemunho, a Mónica nessa altura fugiu, daqui não fugiu desta vez, porque uma das coisas que nós conversámos sempre foi dar testemunho disto, dar testemunho da nossa situação, do qual não é uma questão de orgulho ou pecado, mas é uma situação que é de facto irregular, mas que nós nunca desistimos de fazer parte e de assumir esse testemunho.
e isso foi uma coisa assumida há muitos anos. E agora perdi-me um bocadinho. Da validade, estava a falar da validade de facto de dar esse testemunho do vosso percurso de vida. Sim, porque há tanta gente que quer ser integrada, que faz caminho mesmo, e muitos não fazem porque, pronto, barram com uma parede ou com uma pessoa mais legalista e parece que não há caminho para eles na igreja. E o que a nós, ao contrário, sempre nos foi dito que, claro que há caminho na igreja e pronto, temos aqui uma irregularidade grave, mas há caminho para fazer e nós sempre o fizemos. E há aqui, de facto, uma mudança grande com o Amor à Letícia, de abertura de toda a gente, mesmo dentro da burocracia da igreja, que também existe muito, e que hoje está mais aberto ao diálogo. Sim, felizmente, enfim, grupos que eram muito localizados, como esses que falavam de acompanhamento de casais que estão em situação especial, existiam só em algumas paróquias. Agora todas as dioceses têm, ou praticamente todas têm instituído um processo de acompanhamento, não é? E para esse tal discernimento. E gostava que partilhassem connosco também a importância que teve a conclusão desse processo de discernimento, ou seja, o participar sacramentalmente, nomeadamente na comunhão e na confissão. De facto, isto não é tudo a mesma coisa. Não, comungar ou não comungar não é tudo a mesma coisa, não é? Não, aliás, até antes de facto ter concluído este processo de discernimento na Capela do Rato, o padre Tolentino, não é? O nosso atual cardeal, iniciou uma prática de comunhão espiritual, em que de facto as pessoas que não podiam comungar pelas mais diversas razões, isso não era a questão, dirigiam-se ao altar e ele dava a comunhão espiritual às pessoas, enquanto que os ministros da comunhão iam pela capela distribuir a comunhão. Pronto, e de facto, para mim na altura foi muito importante, já no processo de discernimento com o padre Zé Manel, esse assumir na comunidade da minha irregularidade. Em público. Sim, é muito diferente não ir simplesmente porque não vou e porque, enfim, muitas pessoas não vão. Muitas pessoas não vão por um conjunto muito variado de razões. Sim. E outra coisa era, de facto, esse assumir publicamente. E isso para mim foi importante. Eu fui várias vezes, íamos muitas vezes à missa na Capela do Rato e eu, ao princípio, de facto, não ia à comunhão espiritual. E depois, isso foi um momento importante. E acho que, aquilo que dizia há bocado também, que no processo de discernimento retomamos a importância da comunhão também. Para nós e em comunidade, isso para mim foi de facto um ganho, uma mais-valia muito importante deste processo de discernimento, porque também já tinha havido outras fases da minha vida, eventualmente mais nova, naqueles períodos que há afastamento também da igreja muitas vezes, que de facto a comunhão não era muito importante. Se acontecesse, acontecia, se não acontecia. E hoje em dia, de facto, tem outro... Foi a falta da comunhão que vos ajudou também a valorizar? Sim, sem dúvida. E esta questão de não poder. De não poder. Não é uma opção minha, é não poder, não é? E não haver alternativa, não haver caminho, não é? Portanto, eu acho que isso fez muita diferença, sim. E de facto a comunhão é muito libertadora. É um encontro connosco próprios e com a comunidade de compromisso de tudo. E esse alimentar constante desse compromisso e dessa partilha é essencial para recomeçar, para ter vida, que é o que nos é proposto a todos. Muito bem. E pedia-vos ainda para a importância destes testemunhos passarem e, sobretudo, afirmar a possibilidade de que, de facto, a Amor à Letícia não é um documento cujas letras ficaram lá paradinhas, mas, de facto, são processos sempre específicos de cada pessoa. Pelo vosso percurso, pelo vosso testemunho, confirmam essa possibilidade de ser possível recomeçar e que o caminho não está fechado. Não está, e abriu-se mesmo. Aquilo que parecia, o que eu estava a contar há bocado é que eu fui, nessa altura, logo dar um testemunho, fui pedido pelos dominicanos, e dar testemunho de como é que os recasados viam este documento, logo a seguir, um mês depois. E uma das coisas que era um bocadinho, enfim, um temor comum é que aquilo era muito vago e talvez não fosse tão transformador quanto devia ou quanto podia, e que talvez ficasse tudo exatamente em águas mortas. Mais transformador foi o Concílio Vaticano II, e isto é uma consequência 50 anos depois. Enfim, o tempo da Igreja é um tempo lento, necessariamente, e a verdade é que bastaram 5 anos
para poder afirmar, não, as coisas mudaram. As coisas mudaram. Não foi a lei que mudou, a lei é a mesma. Mas o olhar sobre a lei, o espírito da lei é já muito diferente, quer no percurso individual, quer na aceitação da Igreja, da burocracia, da comunidade, do próprio direito canónico. E isso tem-se visto com o acelerar ou o simplificar de muitas burocracias, que estava com medo, mas não é os requisitos. Não é os requisitos, é o espírito da lei. Isto parece tão simples, podia ter ficado de facto em Águas Mortas e não ficou. Isto sente-se nas ruas, na comunidade, na Igreja no geral. Embora, eu acho que há aqui ainda imenso caminho para fazer, não é? Claro. E estou a pensar mesmo caminho pastoral, ou seja, eu também sinto que, apesar de tudo, estas oportunidades de discernimento ainda estão muito a chegar a quem está relativamente próximo de paróquias e de movimentos, e não quem esteja um bocadinho mais afastado e que muitas vezes também se afastou por esta razão, porque a lei era demasiado estrita ou porque também existe um entendimento por vezes que há famílias católicas e há outras famílias. Isso era uma das coisas que mais me fazia confusão durante este processo. Ainda hoje isso às vezes acontece, não é? Há umas famílias que é tudo como deve ser e depois há outras. Pronto. E de facto eu acho que as famílias são todas elas e cada uma é uma unidade única, diferente, com os seus desafios, com as suas diversidades das mais diversas naturezas. E por isso sinto que era importante ir fazendo este caminho, e muitas vezes nós também pensamos nesta questão de dar este testemunho com a maior naturalidade possível no dia-a-dia, para que isto chegue a quem não está necessariamente dentro de movimentos ou dentro das paróquias. E, na verdade, isso é imensa gente ainda. Em que, de facto, isto poderia ser uma oportunidade de caminho. Pois, infelizmente pode ser, de facto, a maioria, seja por alguma indiferença, seja por dificuldades que possam existir. Sim. E por isso também agradeço-vos muito a vossa partilha aqui Obrigadíssimo nós. No programa, neste contexto do ano Família Amos Letícia, que está a decorrer, que está a começar. 5 anos mudaram muito, esperemos que este ano mude ainda mais. Claro. O que vai acontecer. Muito obrigado e felicidades para a vossa família. Obrigada pela oportunidade também. Mais logo, acompanhe também o programa que partilhamos consigo na Antena 1 quando forem 22h45. Desejo-lhe uma boa tarde. Até amanhã, se os quiser.